muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora, estamos ao vivo pelo youtube.com/UERN-TV e também pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no programa de hoje, eu tenho aqui meu colega Roberto. Olá, Roberto, bom dia. Olá, Cauê, bom dia. Bom dia para todos que estão nos acompanhando, seja no YouTube ou na televisão. Queria dizer que é uma imensa honra e um prazer fazer parte do programa de hoje. É muito bom te ter aqui, Roberto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante atual, especificamente sobre o mercado de festas e organização de eventos universitários, certo? E para isso nós trouxemos um profissional da área, ele que é empresário com 20 anos de experiência no setor de entretenimento, Tiago Henrique. Bom dia, Tiago. Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dessa minha história, né? Há mais de 20 anos que realmente trabalho no setor. Comecei muito pequeno, né? Com 12 anos, trabalhava na empresa do meu pai, trabalhava na parte de operação, né? Parecia muito criança, na verdade era muito criança, mas sempre com o DNA. Eu nasci dentro de eventos, né? Então comecei ajudando meu pai, literalmente, né, montando os refletores, pendurado literalmente em torres, né, já altas, e tendo realmente uma vivência de evento muito grande que vem da raiz da empresa do meu pai, que atua há mais de 30 anos no mercado. Seja muito bem-vindo, Tiago. É muito bom ter a sua experiência aqui para falar desse assunto, certo? E vamos começar, né? Eu queria te perguntar em que consiste, ou seria melhor, como é que você vê esse setor de organização de festas e eventos? O que você tem a dizer sobre essa parte? Bom, acredito que Mossoró, para mim, foi um grande desafio, né? E eu amo essa cidade, eu me considero mossoroense, eu sou daqui vizinho, Natal, mas já moro aqui há 8 anos, tenho família. E quando eu cheguei aqui, né, nós somos muito bairristas, né? Como mossoroense, eu acredito que é uma cultura nossa, e tenho orgulho de fazer parte, e é isso que somos. Então, enfrentei muito forte esse bairrismo para conseguir apresentar a minha maneira de trabalhar, né? E é uma maneira que vinha de capital, então, naturalmente, é um pouco diferente. Senti algumas resistências ao chegar no mercado. Na realidade, quando trabalhava na empresa do meu pai, na Castelo Casado, né, como vendedor e depois como iluminador, eu sou light designer também, já trabalhei aqui Chuva de Bala, Oratório de Santa Luzia, como está inclusive acontecendo agora, né? Tantos eventos culturais que trabalhamos aqui, em especial eu, Tiago, como iluminador, e sempre fui muito bem recebido aqui em Mossoró. E aí foi bem interessante, que aí eu tinha a natural certeza de, já que eu vim morar aqui, vai ser da mesma maneira. Mas é a cultura daqui, né? Então encontrei algumas dificuldades para conseguir fazer relacionamento, né? Um network. Mas primeiro, tudo é no tempo de Deus, né? E aí chegou, acredito que essa hora de mostrar o meu trabalho, o que realmente eu acredito que venham agregando a cidade com muita humildade sempre, né? Sempre buscando aprender. Todos os dias é o que eu me esforço e sempre lutando para entregar o melhor para o meu cliente. Eu acho que esse é o meu DNA, essa é a minha responsabilidade, essa é a minha credibilidade, e é isso que eu faço todos os dias. E pensando também assim, nesse tempo, passando por tantos trabalhos, eu acredito que deve ter também um pouco de habilidades, né, própria. E eu queria lhe perguntar quais habilidades são essenciais para um organizador de eventos, né? Quais as habilidades que um organizador ele deve ter? Acredito que, inicialmente, temos que começar com o pensar na frente. Por que o pensar na frente? Eu sempre digo isso, que a gente não pode errar. Todo mundo tem o direito de errar, menos quem trabalha com evento. Porque até hoje eu não conheço a máquina do tempo, né, que volte atrás. A gente pode comprar essa camisa aqui, se ela vier com furo, você vai, reclama, vai lá na loja, mas troca e está tudo resolvido, está tudo certo. Com evento a gente não tem essa segunda chance. Você fazer um casamento, você fazer uma formatura, você fazer um 15 anos, aquele momento ali, ele é um momento único, né? Então nós temos que pensar muito na frente, porque qualquer imprevisto, a gente sempre tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, para que um grande produtor de evento passe segurança para o seu cliente. E, naturalmente, conhecimentos técnicos, né?
da área, buscar cursos e aprimorar realmente o trabalho e o profissionalismo. Nos aproximando um pouco aqui do tema formaturas e essas coisas, esses eventos mais chegados para o lado universitário. Tem alguma época do ano que favorece muito, que o mercado é muito movimentado? Sim, sim. Temos, de fato, nossa sazonalidade, né, no mercado de formatura, no qual janeiro e fevereiro o pessoal pensa muito em férias, em praias, carnaval, mas março aquece absurdamente o setor de formatura, o setor universitário, né? Março, abril, até maio, aí junho a gente sabe que nossa cidade para, né, com Mossoró cidade junina, e depois vem férias, mas agosto já vem voltando, né, o segundo semestre, dezembro nem se fala, e aí eu acredito que nós trouxemos um modelo de formatura muito diferente aqui para Mossoró, né, no qual a gente se preocupa em entregar todos os serviços para o cliente, que aí ele não tenha preocupação de levar nada quando vai para uma formatura, apenas a alegria e a vontade de celebrar. E a gente vê também que esses eventos são eventos assim grandiosos, né? Eventos de grande magnitude e que deve realmente ter uma preparação muito grande para poder fazer ele acontecer. E a pergunta que fica para a gente é como funciona esse processo de organização de um evento dessa magnitude e quais são as etapas envolvidas nesse processo, né? Sim, sim, é uma indústria, né? Uma indústria de centenas de pessoas que estão por trás dos bastidores que fazem tudo isso acontecer, né? Começamos com a prospecção, né? A gente vai até a faculdade, conhecer os alunos, se relacionar e tentar uma relação de confiança. Inicialmente, para começarmos a parte contratual, né? Quando a gente chega no contrato, aí inicia a venda, né? E após a venda eu costumo dizer que existem os processos realmente que para mim é o principal e é o que eu mais luto com a minha equipe, né? Que é o setor de pós-venda, é o setor de planejamento. É que na hora de vender, teoricamente, tudo pode, tudo dá certo, né? E eu me preocupo muito com a venda, porque não é bem assim, né? A gente tem que executar e tem que entregar o que foi vendido. Então precisa ter muita transparência na hora de vender. É uma venda muito extensa. Normalmente, 90% eu estimo dos clientes que a gente atende, eles não são da área de eventos. Então é muito novo. Então ele fica sempre muito perdido porque ele não tem uma referência, né? Então normalmente é o seu primeiro evento. E aí ele fica, por onde eu começo? Né? E a gente começa com uma assessoria no qual a gente presta todos os serviços, todos os esclarecimentos, para que ele entenda que após a venda existe o setor de planejamento, que é onde vai começar a execução dos serviços. Eu acredito que assim é um mercado muito específico, né, e bastante extenso. Então, tem a criação de muitos empregos diretos e indiretos com a organização de um único evento, né? Com certeza. Isso, até porque são muitos serviços, né? E aí vem o direto e o indireto. Você imagina o setor de buffet, né? A parte de alimentos. Você imagina o setor de drinks, a parte de bebidas, né? Com álcool e sem álcool, né? Aí você imagina o setor estrutural de um evento. Aí vem palco, vem luz, vem LED, vem som, vem gerador, vem toda a parte técnica, né? Paralelo a isso, vem todos os outros serviços que não são apenas baile de formatura, né? Seja um evento social, seja uma festa de 50%, seja uma aula acadêmica. Então, nós temos uma vasta variedade para que consiga ter um número absurdo de pessoas trabalhando diretamente e indiretamente. E observando também esse tempo de carreira, né, pegando um pouco da sua experiência também, como funciona, assim, o que você considera que é essencial para garantir que o evento realmente aconteça e que assim, ele consiga corresponder às expectativas de cada cliente? É uma excelente pergunta, porque a gente tem que ter uma preocupação muito grande com expectativa versus realidade. Então, é nesse momento da venda que precisa estar muito claro para o cliente o que ele está comprando, né? Respeitamos todos os clientes, independente da parte financeira. Eu costumo dizer que eu atendo cliente por R$ 100, como eu atendo cliente por 3 dígitos, por mais de 100 mil, 200 mil, R$ 1 milhão. E, para mim, todo cliente ele tem a mesma importância, né? Quando eu digo que vou fazer, eu tenho que me esforçar e não importa o número, mas importa o que eu disse que ia fazer. Então, isso precisa estar muito claro e, naturalmente, num contrato, né? É muito específico, até porque todos nós, né, somos mortais. Eu trago um exemplo mais duro, mas até um pouco agressivo.
Mas eu digo isso para o cliente para que ele tenha certeza de que não adianta nada de boca, não adianta nada ser prometido ou conversado numa reunião que não esteja no contrato. Ah, foi conversado, não dá para colocar no contrato? Vamos fazer um aditivo. A gente aditiva o contrato e aí qualquer vendedor, qualquer pós-venda, um funcionário, quando ele estiver de férias, quando ele lê ali, ele vai saber o que é que ele tem que executar. Então, acredito que a maior segurança que possamos ter é no contrato. Como é que você lida, assim, voltando para essa parte da geração de empregos, porque são vários setores Sim. colaborando para a formação de tudo isso, né? Como é o processo de seleção, de contratação? Como é que você lida com a coordenação de diferentes fornecedores e prestadores de serviço nesse setor? Essa hora de contratar é a hora que, de fato, eu mais gosto, porque eu gosto muito de trabalhar com jovens. Acredito que porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 12 anos de idade, então acho que as pessoas que quiserem ter oportunidade, inclusive eu deixo uma deixa aqui, aproveitando esse espaço que estou tendo, a gente sempre está atrás de contratar, porque a gente vê um mercado muito aquecido, né? Esse mercado de evento é um bom mercado. Mossoró é uma cidade que gosta de evento, que compra a ideia, e nós temos a responsabilidade de fazer algo diferente por vocês. E é isso que eu acredito que quando a gente, na hora de contratar, vê aquele brilho nos olhos, vê aquela pessoa que quer fazer parte da nossa equipe, que quer fazer parte dos momentos mais importantes da vida dos outros, esse é o momento que eu gosto de conversar com as pessoas e entender que eles querem estar conosco. E a gente vê muito esse envolvimento da comunidade acadêmica, dos estudantes, não só da universidade. E aí fica uma curiosidade, né? O que os estudantes têm buscado quando eles contratam um serviço como esse? O que eles trazem de ideia quando eles contratam esse serviço, esse pacote? Hoje, com a nossa globalização, né, com a internet, é uma coisa absurda. Eu acho isso o máximo, né? Eu tive a oportunidade, desde 2004, né, há mais de 20 anos, eu comecei a viajar para o exterior, eu fui para o Japão, eu fui para Tóquio, eu fui para a China, fui para os Estados Unidos, eu fui para Guangzhou, Pequim, Xangai, Hong Kong, eu fui para a Itália, Alemanha, sempre a trabalho, que fique muito claro que não teve uma viagem que foi a passeio. Saía com os pés, voltava vermelho, vermelho de tanto andar, de tanto buscar diferenciais para dentro da empresa. E aí o que é que acontece? Eles simplesmente veem festas em Dubai, eles vão ver festa nos maiores astros do mundo e a gente vai buscando aqui replicar dentro das nossas condições, das nossas limitações, obviamente, mas a gente não deixa a desejar, eu acredito, nas entregas de nenhum lugar do mundo, porque a gente busca realmente o que tem de melhor lá fora e temos o nosso DNA brasileiro, uma inteligência que nós temos muito forte de fazer muitas vezes pouco, muito com pouco. É um trabalho muito sensível, né? Muito bonito. Você precisa se adaptar a muitas ideias de mentes muito diferentes. E assim, a conversa está muito boa, mas agora vamos para um breve intervalo, certo? Não saia daí, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o mercado de festas universitárias e organização de eventos. Conversando hoje com ele, que é empresário com 20 anos de experiência no setor de entretenimento, Tiago Henrique. Tiago, eu queria perguntar como é que você, como profissional da área, e como empresas desse setor fazem para se manter atualizados em relação a tendências, as coisas que ficam mais populares e novidades no setor de eventos? Hoje eu busco realmente viagens, né? Eu acredito que é onde a gente consegue sentir a experiência, porque as pessoas estão muito bem acostumadas, né, ao sair de casa, querem mais do que um conforto, mais do que uma entrega de um evento, no qual a preocupação ela começa desde quando você desce do carro até a volta para a sua casa. Então, as experiências como um Rock in Rio, né, que eu acredito muito que é uma referência de evento para o nosso país, já fui algumas vezes e sempre que posso eu vou, busco me reciclar através dessas viagens para que eu consiga ter essa experiência e levar essa experiência
para a minha empresa, para os meus clientes. Eu acredito que a tecnologia seja uma grande parte, né, desse processo de inovação e trazer coisas novas. Já houve, assim, alguma ocasião de você viajar para fora para conhecer uma nova tecnologia e trazer para adaptar, para integrar nesses eventos? Já sim, quando eu trabalhava, essa foi o ápice, né? Quando eu trabalhava na empresa do meu pai, na Castelo Casado, eu era vendedor, e aí um cliente, uma turma de medicina, chegou para mim, contratou todos os serviços, eu vendendo, e ela disse, eu tenho dinheiro ainda e eu não tinha mais o que vender. Aí foi quando eu vi que realmente eu tinha que buscar algo lá fora. Nós fomos a primeira empresa no país a ter piso de LED. E aí o pessoal da produção de Felipe Massa, da Fórmula 1, nos procurou e tal, porque o piso ele transmitia imagens. Hoje já é bem mais comum. Hoje, inclusive, recentemente fizemos Bel Marques no Termas Hall e colocamos um piso de LED na área dele. Bel ele canta com a guitarra, né? Então ele canta mais parado. Então estava bem iluminado o piso na área do artista. Então a gente está aqui exatamente para buscar o que tiver de melhor no mundo para você que é o nosso cliente. Muito legal isso. E também vendo, assim, buscando, assim, como é que eu posso falar para você, assim, buscando referências fora, né? Trazendo de fora, como é que funciona aqui? Quando você traz para cá, para o nosso cenário local, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, como é que as pessoas se adequam a isso, até em relação a orçamentos também, não é? Sim. Trabalhar com evento tem disso, né? Como eu falo, essa responsabilidade que a gente tem muito grande de estar no sonho das pessoas. Esse sonho, normalmente, ele é imensurável, ele é incalculável. Então, as pessoas realmente se esforçam muito. Por isso que eu busco passar isso para a minha equipe diariamente. Pessoal, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque é de fato um esforço, já começa na parte orçamentária, né? Então você já vem do seu orçamento que você teoricamente não conseguiria pagar isso, e aí você se esforça, você pede a um pai, a uma mãe, a um avô, um familiar, você faz uma rifa, você vai buscar uma maneira de você conseguir contratar aquele serviço. Agora vem a parte realmente mais complicada, que é a técnica e mão de obra, né? Porque não existe uma qualificação para light design, para iluminador. Existe primeiro o feeling. Você tem que ter realmente um sentimento que luz é arte. Nós estamos aqui dentro do estúdio, né, onde nós temos muita luz branca, você tem uma luz fluorescente, então é aquela luz que nos mostra a reunião, nos mostra que estamos algo formal. E se a gente desliga essa luz, a gente liga uma luz incandescente, que seria, popularmente falando, a luz de vela. Esse clima que nós estamos aqui já mudaria absurdamente, né? Nós já estaríamos mais ameno, nós estaríamos já com uma situação diferenciada pela temperatura da lâmpada fria e da lâmpada quente. Então, a luz realmente ela traz essa sensação muito forte para a gente de encandear, de atrapalhar os nossos olhos ou de deixar ele muito bem visto ou muito bem descansado. Então, a arte que a gente trabalha, eu tenho absoluta certeza que foi um dom que Deus deu ao meu pai, ao meu tio, e eu consegui realmente, junto deles, captar essa mensagem, viver isso durante mais de 30 anos. Eu tenho 37 anos e, como eu falei, eu nasci dentro da empresa do meu pai, né, trabalhando como montador, pegando no pesado. Tem uns vídeos aqui que eu sempre vejo, me emociono muito, porque é literalmente com 12 anos de idade, uma criança trabalhando e pegando em refletores extremamente pesados. E na época, lá na escola de música da UFRN, né, lá em Natal, nos finais de semana que meus amigos estavam passeando, estavam no lazer, eu estava dentro da escola de música, iluminando artistas, iluminando grupos de dança, né, Alibaba, iluminando cadeirantes também, que a gente teve, inclusive eu fui para fora do país também, iluminando vários grupos de dança. Então a gente normalmente pega do zero. E aí as pessoas crescem absurdamente com a gente. E aí ainda tem um fator que é mais complicado, que as bandas às vezes carregam a gente, né? Que o cara tem uma banda que estourou, o Wesley Safadão, o que quer que seja. Eu tenho inúmeros funcionários que já trabalharam conosco, que estão trabalhando com os maiores artistas do país. Tenho também uns que trabalharam com o Gustavo Lima, por exemplo, e trabalham hoje com a gente.
Então a gente tem uma equipe técnica muito boa, mas não existe uma qualificação, existe um feeling, existe uma vontade de querer aprender. Até porque muitos, inclusive, a escolaridade é super baixa e a mesa de iluminação, por exemplo, é toda em inglês, né? Nós trabalhamos com a GRAM-MA, é a maior mesa de iluminação do mundo, né, que faz qualquer projeto, e eles usam pelo tato, né? E eles vão se adaptando e vão aprendendo com a força de vontade e vão conseguindo colocar em prática. Tudo isso, mais uma vez, mostra que é um trabalho muito sensível, né, de organização. Especialmente quando você trata assim, festas de formatura, esses eventos que mexem com o emocional das pessoas, né? São alunos que estão atravessando uma trajetória, sonham com aquele momento. Então, assim, qual você diria que é a grande novidade no cenário de formaturas e eventos universitários local? Eu costumo falar que o Termas Hall, né, onde nós temos o nosso espaço, é uma folha em branco. E aí, por isso que eu amo fazer o que eu faço. Ele realmente sai de uma rotina, apesar de eu gostar muito de uma rotina de trabalho, mas na hora de entregar, eu posso lhe responder que é algo que não existe, porque cada evento a gente busca fazer algo diferente. Então, eu não tenho uma particularidade, tendo em vista que cada cliente tem o seu perfil. Algo que eu gosto muito é trabalhar com alturas. Então, tirolesa, como eu coloquei, estrutura móvel com passarela que desce com controle remoto para a apresentação dos formandos. Caramba. Eu acredito que isso são momentos realmente que você causa uma expectativa, uma experiência muito marcante. Mas depende muito também do perfil de cada cliente, que eu respeito muito. Tem aquele cliente que é muito tradicional, que gosta de descer a tão sonhada descida dos formandos, né? Então, a descida das escadas, então a gente trabalha também com a descida das escadas. Mas eu digo que eu não tenho limite de criação. Nós temos algo também que diferencia muito do mercado, que tudo isso foi muito planejado, muito estudado. Nós temos um galpão que está a aproximadamente 5 metros do Termas Hall. Então, eu tenho todas as ferramentas do meu lado. Então, o que eu preciso, eu tenho dentro do galpão. Da parte estrutural, da parte de palco, da parte de luz, da parte de LED, da parte de cênica para criação. Então, eu consigo fazer com muita humildade, eu sempre digo, mas alguns amigos, né, eles usam esse termo, é meio megalomaníaco, mas graças a Deus, sempre com muita responsabilidade, até porque existe a responsabilidade técnica, né? Nossos eventos, a gente tira a RT, a responsabilidade junto ao CREA, né, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e a gente tira isso para que a gente tenha a segurança do que a gente vai entregar. Então a gente sabe realmente o que a gente está fazendo. É muito legal isso, né? Ver que os eventos eles vão desde da tradicional descida das escadas até a tirolesa, enfim, muita coisa acontecendo. E aí eu queria perguntar para você quais assim as novidades, as maiores novidades que mais chamam a sua atenção, né, dentro desses eventos, o que é que você vê assim, que realmente as pessoas procuram bastante e que você consegue realizar aqui no nosso cenário. Sim, o meu DNA de fato é LED, é luz. Isso aí é fato. Eu sou alucinado por isso, eu tenho um lema, eu sempre olho uma referência que é a nossa empresa na América Latina, a LPL, começa pelo nome, né? LPL, Loucos por Luz e LED. Como é que o cara já começa com um nome desse? É o cara que atende Bruno Mars quando vem ao Brasil, é o cara que atende os maiores artistas do mundo. Então eu busco essa tecnologia. Recentemente fizemos uma formatura de medicina da UERN, no qual a apresentação dos formandos ela foi feita com um elevador e o identificador de mesa, que normalmente é uma foto em cima da mesa, foi no teto de LED, que o formando escolhia a foto, mudava na hora, então ele é extremamente tecnológico e a gente faz algo inovador. Então o LED traz essa possibilidade infinita de recursos, seja ela através de vídeo, seja ela através de fotos, seja através do próprio 3D, né? As 3 dimensões que você consegue dar movimento na foto. Então o LED eu acredito que é o nosso maior DNA. Deixa eu fazer uma pergunta interessante. A gente sabe que a gente acabou de sair de um período muito conturbado na sociedade do mundo, né? Pandemia do Covid-19. Já não faz tão pouco tempo assim. Mas como é que isso afetou o setor de eventos, hein? Eu agradeço muito a Deus, primeiramente, porque, por incrível que pareça, eu trabalhei muito na pandemia. Cada
Cada pessoa, naturalmente, tem a sua característica, tem a sua responsabilidade, tem a sua forma de pensar. Mas eu, como empresário, com muitos funcionários, com muitas preocupações, eu confesso que quando teve a pandemia, eu, Tiago, né, obviamente, parei minha equipe toda, mas inclusive, começamos aqui pela TCM, né, a gente fez uma live do São João e eu montava os equipamentos no meu carro e trocava por cesta básica, né? Graças a Deus a empresa tem capital, tem base para segurar e segurou os funcionários, né, todos eles. E, além disso, eu mesmo, com muito amor, com muita vontade, eu ia trabalhar, eu fui montar a iluminação, eu ficava nos eventos de máscara, talvez até de forma, não sei, para alguns podem encarar como sendo irresponsável ou como não estava pensando no que estava passando no momento, mas é algo que realmente acho que todos nós, eu perguntei a meu pai, a meu avô, ninguém nunca imaginou viver algo tão difícil. Então, como eu era muito novo e como eu tenho muita fé em Deus, eu fui trabalhar, busquei a forma mais responsável de trabalhar e consegui me dedicar ao trabalho e me posicionar como empresa muito diferente, né? Fizemos uma live com o Wesley Safadão, né? Porque era a empresa que estava mais atual no momento do cenário super difícil, onde muitos empresários eles recuaram, de fato, por todo o medo que causou a pandemia. Mas eu realmente enfrentei e fui trabalhar e estava muito pronto. Então, trabalhei com o Raí do Saia Rodada, trabalhei com o Xande, aí fui fazendo muitos artistas, muitas lives, porque era a empresa que estava mais em evidência e estava preparada para atender naquele momento tão difícil que passamos, né? É muito, muito legal esse momento de superação, né? Mas agora falando assim do mercado de eventos no geral, como é que você vê, depois de passar por esse momento difícil, nos próximos anos, o que você acha que vai crescer? Como as pessoas vão observar esse mercado? Esse mercado tem uma tendência de crescimento a mais? Eu vejo o mercado corporativo, né, das empresas. Você vê essa feira que tivemos há pouco tempo, né, Mossoró Oil Gás, né, que movimentou milhões, mais uma vez, os leitos em Mossoró não tinha. Então, acredito que a feira no mundo corporativo ela vem crescendo muito e na nossa cidade vai crescer mais e mais. Esse evento social também, os sonhos das pessoas, nós brasileiros gostamos muito de festa. Mas tem um setor que me preocupa muito, que é a parte política, né, a socioeconômica, no sentido da contratação das bandas. Hoje eu também, como empresário e produtor de eventos, a gente não consegue contratar mais as bandas, né? O preço dos cachês pós-pandemia, eles subiram absurdamente, eles dobraram, eles triplicaram, porque apenas as prefeituras conseguem pagar o cachê dos artistas. Nós não conseguimos mais contratar e fazer eventos privados. É só olhar o cenário nacional, isso aí eu digo em Mossoró, isso eu digo em Natal, a quantidade de eventos que caíram pelos produtores porque realmente não tem sustentabilidade, porque o cachê dos artistas estão muito caros. Então isso realmente é o setor que mais me entristece, é a parte que realmente eu vejo que, na minha opinião, não está sendo coerente, não está sendo correto. Sem dúvida os artistas merecem todo o preço, todo o cachê que eles acham que devem cobrar, mas a disparidade pós-pandemia foi algo que nos assustou muito como produtor de evento. São muitos fatores que influenciam no crescimento desse setor, né? Que é muito específico e muito, muito abrangente. O nosso tempo está acabando, certo? Mas eu queria agradecer muito, Tiago, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um prazer te ter aqui, né, Roberto? É isso mesmo. Muito obrigado pela entrevista. Eu tenho certeza que foi muito produtiva e que as pessoas que agora já vão ter um norte maior, já vão ter referências sobre esse mercado de evento. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Foi um grande prazer contribuir um pouco com vocês, passar um pouco dessa minha experiência e aprender também com vocês jovens, com essas perguntas e com um ambiente muito agradável para que todos nós tenhamos um bom network e possamos crescer cada dia mais e mais. É isso. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. O Em Pauta de hoje vai ficando por aqui, certo? Mas não se esqueça que você pode acompanhar a nossa programação pelo youtube.com/URNTV e não se esqueça também de que nós temos um encontro marcado com você na próxima segunda. Até a próxima.